Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, a primeira leitura de hoje, de Ezequiel, ela é uma leitura usada para cair por terra um pouco um costume no Antigo Testamento de que os pecados dos pais, os filhos pagam pelos pecados dos pais, assim como se fossem diretamente, né? E aqui está dizendo que não, que cada um paga o seu pecado, o filho se arrepende, porque, né, ele não é obrigado a pagar o pecado do pai. Bem, aqui tem muito pano para manga, porque nós temos orações de julga hereditário na renovação, de quebra de maldição. Bem, independente de falar julga hereditário ou outra coisa, é bom entender isso. Isso aqui realmente é doutrina da igreja. Não se passa pecado em si pela genética, né? Uma maldição pela genética em si. Bem, o que se faz na oração para quebras de maldições, de julgo hereditário? Existem famílias que não se aproximaram de Deus e que se envolveram em contaminações e que isso vai influenciando cada vez mais a família e vai fazendo que os filhos também não sejam educados na fé, que tenham tido contato com contaminações também. Então, é algo extrínseco. É algo de tanto pessoas darem as costas para Deus, quanto ação satânica. Então, quando a gente faz essas orações, mesmo que fala hereditário, não se subentende que passa algo através da genética. Também existem terapias do inconsciente, que é muito famosa no Brasil aí, a DI, que alguns vão lá e veem vidas passadas. E aí eles tentam explicar que tem uma memória dos antepassados que passam na genética. Não existe isso. Não existe. Memória é sempre daquilo que você viveu, não que os seus antepassados viveram. Isso aí é gravíssimo. Ok? Então não existe isso. As orações são sempre para algo exterior, ou pela própria falta de educação na fé, ou pela ação satânica. Nunca diretamente. Nunca ninguém paga o pecado do seu pai, da sua mãe diretamente, né? Mas é lógico que o pecado do pai e da mãe existe ele social, existe uma consequência social dele. Sempre existe. Assim como um santo muda a sociedade, um pecador grave muda a sociedade, né? Então isso é importante, tanto para não se enganar achando que está passando, né, de uma geração no nascimento, mas também eu sei que tem muitas pessoas que fazem aí declarações de que a renovação é anticatólica, antidoutrinal, porque isso não existe. Mas é porque não entende o intuito do negócio, ok? E no Evangelho, nós temos aí, naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas. E tiveram pessoas que impediram. O reino dos céus é para as crianças. Ou crianças propriamente ditas, ou adultos que se fazem crianças diante de Deus, né? A famosa infância espiritual, que Jesus disse que ninguém entrará no céu se não for como uma criança. Então a criança são os meninos dos olhos de Deus. Agora imagina, eu sempre lembro, né? Imagina uma criança no ventre, indefesa, sendo morta no aborto. Por isso que é o pecado tão grave, que além de ser pecado mortal, se for consciente, claro, tem gente que faz, não sabe se é aquilo, tem médico que fala que não é ser humano e assim por diante. Além de ser pecado mortal, é o quê? Excomunhão, late sententia. Você já está excomungado naturalmente. É um pecado mais grave, né? Por isso que a gente tem sempre batido na tecla
para não apoiar nenhum político que mencione essas coisas, ok? É abominável. É o pior de todos, né? Só esse é o maior critério. Depois vem os outros da família, valores, né? E honestidade e assim por diante. É um abominável, assim, isso aí, o Padre Pio dizia que se parassem os abortos no mundo, Deus pararia seus castigos. Mas a última estatística que eu tenho é de mais ou menos 49 milhões de crianças assassinadas no mundo por ano, né? Isso com notificações, com subnotificações, né? Então as crianças são aquelas que têm pureza. Muitas vezes as pessoas veem eu na missa e as crianças querendo aproximar. E são crianças que eu nunca vi. Às vezes ouvi uma vez, pela primeira vez. Tem crianças que eu só vejo aqui. Mas elas veem uma mística de Cristo. A ação do ministério sacerdotal com as crianças está na presença de Cristo, não na minha. É Cristo que tem uma atração com elas. Então, eu vejo alguém preocupado que se trocar o padre. Não, porque o padre também tem o ministério sacerdotal. Então, com certeza, as crianças vão ver Cristo. É um mistério. Não tem como não ser místico isso. Existe uma mística das crianças com Cristo. É a mesma mística que explica um dos gargalos da sociedade, que os ateus usam muito contra nós. Se Deus é poderoso e é bom, por que ele permite que as crianças sofram violência, maltratadas, abusadas? Não é assim? Esse é o grande gargalo nosso, que eles jogam na nossa cara. Seu Deus não é bom? Não é poderoso? Por que essa criança foi colocada em cativeiro, foi estuprada todos os dias e maltratada? Difícil, né? Bem, é aquilo que eu falei. O mal é a ausência do bem, é dar as costas para o bem, né? Agora, o livre-arbítrio não pode ser parado nas suas consequências. E uma das consequências mais graves pode ser essa, o aborto e assim por diante. E Deus realmente não pode impedir. Mas, como eu disse, as crianças e os santos conseguem ver no sofrimento misticamente, né? O sofrimento é um mistério. Deus dá uma graça para suportar todo o sofrimento daquela criança nesse mundo. E mais ainda, para compensar toda a injustiça, Deus dá a vida eterna. Só a vida eterna já compensaria toda a injustiça nesse mundo. Só a vida eterna. Mas existe o mistério do sofrimento entre as crianças e os santos. Quem viu o vídeo que eu postei da criança com câncer? Vocês viram, né? Vale a pena ver. É muito nítido o que eu falo, né? Aquilo para mim foi uma confirmação. Por que você tem câncer? Porque eu sou especial. Mas por que você sorri mesmo com dor? Mesmo que eu tenha dor e outras coisas mais, que ele disse, né? Deus me faz feliz. Então, existe um mistério por trás do sofrimento da criança maltratada. E existe um mistério por trás do sofrimento do santo adulto. Um mistério que é o da cruz. Quem aproxima da cruz, né, e abraça, vive a ressurreição que ninguém nesse mundo consegue viver. Então existe isso. E depois vem a vida eterna. As pessoas que foram muito maltratadas, muito nesse mundo, bem-aventurados os pobres, os que são perseguidos, tudo, terão um grande galardão no céu, né? Pode ser que só isso não convença um ateu, porque você está jogando que existe um mistério. Ele pode rir da sua cara, né? Mas o reino dos céus é para os pequenos, não para os soberbos. Os soberbos nunca vão acreditar no mistério do sofrimento, não vão acreditar no mistério da Eucaristia,
não vão acreditar no mistério da igreja. Eles sempre vão tentar sujar a igreja com os erros dos padres e bispos. Eles sempre estão tentando manchar a igreja. Quando você fala que a igreja é santa, eles riem também. Como assim, que esse tanto de gente tranqueira que faz de escândalo? Né? Eles não conseguem. O soberbo não consegue entender que um Deus se faz homem. Na verdade, é que a humildade de Deus é tão grande que os olhos dos soberbos nunca alcançam. Né? Nunca alcançam. Então que Nossa Senhora, que é a mãe da humildade, nos dê olhos para ver cada vez mais todos os mistérios da presença de Deus no mundo, pela nossa pequenez, nos fazendo crianças diante de Deus. Assim seja.